Com vocês, Simone Meira. Bom dia! Que satisfação de estar aqui. Gente, viajei muito, viu? Para chegar aqui com vocês. É bem longe. A gente tem essa dificuldade na logística, mas é maravilhoso porque a gente consegue conhecer vários lugares. Então, para mim é uma satisfação, uma honra estar com essa cidade tão maravilhosa, como disse o Jex. Eu estou encantada, é a primeira vez que eu venho em Florianópolis, com a educação, com a gentileza, com o atendimento. Então, realmente eu estou muito encantada. Meu tema, Despertando Vidas para Transformação e Resultados. Esse é meu slogan hoje de vida, minha missão de vida. Tema, comportamentos corporativos, liderança ou cultura? Esse é um tema da minha vida que partiu há 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás. Eu participei de um processo seletivo na última empresa que eu trabalhei de carteira assinada, CLT. Eu fui gestora de RH durante muitos anos. Nessa empresa, eu cheguei para fazer a etapa final com o diretor. Inclusive, a empresa é daqui de Santa Catarina. Mas não vou citar o nome da empresa para não entrar em detalhes. Nessa entrevista, ele fez uma pergunta final para mim, que eu acredito que aquela pergunta, acredito não, tenho quase certeza, que aquela pergunta era matadora. Ele chegou comigo e perguntou assim: nós temos um problema horrível de absenteísmo. Acho que a Lúcia até falou sobre isso um pouquinho. Temos um problema horrível de absenteísmo. Você acredita que é liderança ou cultura? Naquele momento, eu olhei para ele e falei: é liderança. Vocês acreditam que todas as outras candidatas falaram: é cultura? E naquele momento eu refleti sobre aquilo, depois que eu saí dali, eu falei assim, como pode as pessoas aceitarem algo como cultura, algo ruim como cultura? Eu não posso aceitar isso, não é verdade? Então você aceita, você entra num comodismo, você entra numa zona de conforto e simplesmente você diz, é cultura. Então, eu não poderia acreditar naquilo. Eu não poderia dizer que a cultura do amazonense é a cultura do povo preguiçoso, que é a cultura de um povo que não gosta de trabalhar, que é a cultura de um povo irresponsável. Eu não posso aceitar isso. E eu, como líder, eu preciso fazer a diferença. E surgiu esse tema, então, há 4 anos atrás. Olha que interessante eu poder compartilhar essa historinha hoje para vocês. Tem uma estatística bem interessante. Essa estatística ela é muito parecida em vários momentos. Essa que eu tirei da Você S.A., que diz o seguinte, que em média 30% das pessoas estão motivadas ou felizes em seu ambiente de trabalho. E em média 70% estão desmotivadas ou infelizes em seu ambiente de trabalho. Essa estatística é muito parecida, eu já vi outras estatísticas também, mas eu trouxe essa de referência da Você S.A. Então, eu posso afirmar de repente aqui que nesse auditório eu tenho 70% das pessoas infelizes ou insatisfeitas em seus ambientes de trabalho, conforme a estatística, conforme uma pesquisa. Agora, o que eu quero relatar aqui com essa pesquisa? Existem vários assuntos que a gente pode abordar aqui nessa estatística, mas eu gostaria de falar de liderança. Eu não concordo muito com essa frase aqui não, para falar a verdade para vocês, porque eu acredito que nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas. Mas o que acontece, infelizmente, nas empresas? Nós percebemos que há uma inabilidade no estilo de liderança do gestor. E aquelas 70% das pessoas que estão desmotivadas em seus ambientes de trabalho, elas estão atrelando essa desmotivação, essa inabilidade, essa falta de vontade de estar ali aos seus líderes. E isso é muito ruim. Existe até uma frasezinha que acredito que vocês já ouviram falar, que nós não nos despedimos da empresa, nós nos despedimos dos líderes, daquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Eu acho que está linkando muito o assunto da Lúcia aqui com esse assunto da liderança corporativa. Isso que eu acho muito legal, esse link que a gente pode fazer da família. Então,
Precisamos refletir sobre isso. E olha que interessante aqui também, que 8,6% dessas pessoas levam o problema aos seus gestores e discutem com ele. É muito pouco, pessoal. É muito pouco. Porque a pessoa que está ali como líder, como pessoa que está acompanhando, seria uma pessoa que você teria que ter ali como apoio, alguém para você ali se desenvolver, alguém ali para que você possa conversar, que você possa falar dos teus anseios, dos teus conflitos, e isso as pessoas não conseguem ter nos seus líderes, muitas vezes. Muitas vezes. É claro que tem líderes maravilhosos, mas infelizmente muitas vezes isso acontece. Então, é uma estatística bem triste. Então, nós precisamos começar a mudar essa estatística. Nós precisamos começar a mudar esse quadro. Para mudar esse quadro, eu coloquei 4 passos interessantes pelo tempo. É claro que existem muitos outros comportamentos interessantes. Mas o primeiro passo que eu gostaria de propor a vocês, como mudança desse quadro, é tomar as rédeas da situação. Eu quero fazer um comparativo desse mudar as rédeas com um comportamento empreendedor. Eu gosto muito da história de David McClelland, que ele criou uma metodologia a pedido da ONU, da Organização das Nações Unidas, de comportamentos empreendedores. Foi solicitado a ele que fizesse um estudo, e ele fez durante um bom tempo um estudo de comportamentos empreendedores com empresários de sucesso, aqueles que tinham sucesso, e chegou a 30 características principais daqueles empreendedores. E a partir daí se tornou uma metodologia, que é o Empretec hoje do Sebrae, que é bem interessante. E uma das primeiras características desses empreendedores, e o líder, eu vejo que ele tem que ter esses comportamentos, ele necessita ter esses comportamentos empreendedores, é a busca de oportunidade. É não esperar que as oportunidades caiam até ele, que tudo esteja nas mãos dele para que ele tome uma atitude. E quando a gente fala de tomar as rédeas da situação, é exatamente esse comportamento que o líder ele precisa desenvolver. Ele precisa buscar realmente isso. Para caracterizar isso, esse tomar as rédeas dessa situação, tem uma história bem interessante que eu presenciei. Eu fiz uma consultoria na época na área de qualidade em algumas escolas no Amazonas. Foi no Amazonas, porque até no interior eu tive que viajar para fazer um trabalho. E todas as escolas elas tinham as mesmas estruturas, entre aspas, os mesmos recursos, as mesmas opções, porque é apenas um órgão que coordena todas as escolas. Então, o que a gente poderia dizer nesse momento? Que todas as escolas ali tinham as mesmas coisas. Agora, o que fazia a diferença? Era a liderança. Eu conheci uma líder do interior do Amazonas, lá de Manacapuruela. E, gente, quando eu cheguei naquela escola, eu brilhei, os olhos brilharam. Ela começou a falar do projeto dela ali. A escola bonita, a escola limpa, toda organizada, pintadinha. As gavetas todas com identificações, os quadros tinham as suas estatísticas. Gente, muito bonito. E eu conversando com ela, eu falei assim, como é que você faz tudo isso? Você tem mais recursos? Eu logo perguntei, você tem mais recursos? Porque eu já tinha visitado as outras escolas. Ela disse, não, eu faço acontecer. Eu faço realmente as coisas acontecerem com os recursos que eu tenho e eu busco esses recursos também. Então, aqui a gente pega palestrantes gratuitos, a gente faz rifas, a gente faz eventos e a gente faz acontecer. E uma das frases que o David McClelland falou é que a diferença entre uma empresa de sucesso e uma empresa de fracasso a diferença é que quando as pessoas usam apenas os recursos que elas têm. Quantas vezes você tem esperado aquele curso para você fazer a diferença? Quantas vezes você tem esperado, quando eu tiver aquele carro eu vou fazer a diferença? Quando eu estiver naquela empresa eu vou fazer a diferença? Quantas vezes você colocou obstáculos na sua frente para você fazer a diferença? Quantas vezes? Eu vou fazer esse MBA, sim, eu vou ser um bom líder.
Não, quando eu tiver naquela empresa ali que incentiva, aquela empresa ali que capacita, aí eu vou fazer a diferença. Quantas vezes você falou isso? Então a gente tem que tomar as rédeas, fazer as coisas com aquilo que eu tenho. E assim você vai fazer a diferença. Eu preciso sair da zona de conforto. E esse sair da zona de conforto que é muito difícil. A gente gosta de estar lá no nosso cantinho. Então, sair da zona de conforto é um desafio para a liderança, para que você faça a diferença. O que tem a ver essa foto aqui? Está aparecendo eu ali? Nem estou enxergando. Nenhuma, né? Não tem nenhuma característica aqui. Eu só queria dizer que esse aqui é o David McLean, que eu gosto muito dele, da história. Né? Ele é psicólogo, que nem eu, e é feliz. Só isso. Tá bonita a foto? Legal, né? Vamos continuando. Segundo, o líder precisa entender a sua missão de vida quanto líder. O que você quer alcançar como líder? Será que você entende o teu papel de liderança? Será que você entende que as pessoas que têm abaixo de você, você tem um papel naquelas vidas? Você entende um significado de que a satisfação, aquela oportunidade que você tem de ter pessoas para liderar, que você tem ou que você possa ter, são pessoas que você pode fazer significado na vida delas? Você tem esse entendimento? Então você precisa entender que missão você tem enquanto isso. Eu preciso entender qual é o meu desafio de vida em relação a isso. Ou você está em busca apenas de uma posição? Porque muitas vezes a gente vê pessoas numa posição de liderança, num cargo de liderança, mas a essência da liderança muitas vezes falta. E é isso que nós precisamos buscar, essa essência da liderança. Eu preciso entender essa minha missão de vida quanto líder. Né? E aí entra o conhece-te a ti mesmo, como é poderoso. No processo de coach a gente trabalha muito isso. Né? Eu trabalho com coach de liderança hoje e é muito gostoso quando o líder entende que ele tem um desafio. Uma vez eu estava fazendo um processo de coach e a líder no dia chegou muito angustiada, com muitos problemas, e eu resgatei a missão de vida dela e mostrei lá a missão de vida dela. E naquele momento ela entendeu que todos os desafios que vêm, todos os conflitos que vêm, fazem parte da missão de vida dela como líder. Naquele momento ela entendeu que ela tinha uma missão perante aqueles liderados, perante aquela empresa, perante a vida dela, lógico, tem que ter sentido para você toda essa história. E as lágrimas desceram do rosto dela. E eu achei muito legal, porque ela entendeu de fato que ela tinha uma missão. Ela tinha algo ali a cumprir. Então ela falou assim, eu não saio daqui enquanto eu não tiver essa missão cumprida. Então eu preciso primeiro me conhecer. Vamos ver esse vídeo um pouquinho. Desculpa, Coen. Quer parar de fazer isso? Como foi seu primeiro dia de mestre? Foi humilhante. Eu soube. Quem te contou? A tigresa te contou? Eu ouvi do macaco, da garça, do louva-a-Deus, do seu pai, da senhora Shaw, da lojinha, daqueles 2 patos que passaram e... A tigresa me contou. Pois ela também contou que não vai se repetir, porque eu cansei. De ensinar ou de ser humilhado? Dos dois. Eu não sei por que você pensou que eu saberia dar aula. Não, claro que não saberia. O quê? Você armou pra eu me dar mal? Por quê? Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Eu não quero ser mais. Gosto de quem eu sou. Você nem sabe quem você é. O que você... É claro que eu sei. Eu sou o dragão guerreiro. E o que significa isso, um dragão guerreiro? Significa, tipo, sei lá, sair por aí socando e chutando e defendendo o vale. É isso, né? Socando e chutando? Você acha que é isso que o grande mestre Mowgli viu em você? Uma profecia de 500 anos realizada para você passar seus dias chutando os outros e correndo pela cidade, cumprimentando o povo? E não é? Não! Mowgli viu grandeza em você, contrariando minha decisão. Mais do que você em si mesmo. Um poder incrível o aguarda. Poder além de qualquer coisa que tenha imaginado.
Esse desenho nos retrata exatamente isso que eu estou falando. Interessante, né? Ele falou assim: você sabe o que é ser o dragão guerreiro? Eu pergunto você sabe qual é o seu papel de liderança? E o que ele respondeu? Eu sei. E o que é? É chutar, é bater. Quantas vezes você quer lá bater, né? Talvez até chutar o seu liderado porque ele não alcança o resultado, né? Quantas vezes você só olha aquele resultado lá no final, ele tem que bater a meta, ele tem que cumprir, ele tem que fazer acontecer. Você só olha o resultado. Você não olha a essência. E aqui a gente vê, quem já viu como eu tenho um filho, eu vejo muitos desenhos, então o retrato disso daqui, desse filme, é muito bacana, porque depois que ele entende a sua essência, aí sim sai poder de dentro dele. Então, quando você entender a tua essência, vai sair poder de dentro de você. Isso que é muito legal, quando a gente entende realmente a nossa missão de vida. Isso é muito bacana. E o terceiro, gerar engajamento. Eu preciso gerar engajamento na vida dos meus profissionais. Mas o primeiro ponto eu retorno. Eu só posso gerar engajamento quando eu sei a minha missão. Aí sim eu vou gerar engajamento, como o líder que fez com o Panda. Ele gerou engajamento a partir do momento que ele ensinou a ele que ele tinha uma missão a cumprir. Então, a partir do momento quando você entender que você tem uma missão, você vai ensinar o seu liderado que ele também tem uma missão. Resgatando um pouco da minha história, nessa última empresa que eu trabalhei como gestora de RH, quando eu entrei nessa empresa aí que tinha um problema de absenteísmo, eu entendi exatamente isso. O líder, ele não estava ensinando as pessoas a entenderem as suas missões ali, os seus propósitos de estarem ali. Eles estavam que nem o Kung Fu aí agora, o Panda, eles estavam chutando para todos os lados e não tinha significado nenhum. Então, eu só posso gerar esse engajamento, essa vontade dos liderados fazerem alguma coisa, quando eu entendo primeiro isso em mim como líder. Aí sim eu consigo gerar o engajamento nas pessoas. E as pessoas vão entendendo as suas missões, os seus propósitos, os seus talentos, aquilo que eles têm de melhor. E aí eles vão acontecer. Aí pode ter certeza que eles vão acontecer. É muito bacana, pessoal, quando a gente consegue fazer esse resultado. E aí, o que é felicidade? Felicidade é exatamente isso. Eu estava pesquisando o que é o conceito de felicidade, e um dos conceitos que eu cheguei foi quando você entende o que te faz bem, é satisfação. Felicidade não é algo que você tem todos os momentos. Felicidade é um estado que você entende. Felicidade não é ausência de dificuldade. Felicidade não é ausência de conflitos, como muitas vezes as pessoas entendem. Felicidade é paz. Quando você entende o teu propósito de vida, quando você entende o teu significado, você tem felicidade. Então, eu acredito também que o líder ele tem esse papel de gerar isso nas pessoas, gerar esse conceito de felicidade realmente. Então, isso é outro papel do líder, entender isso na vida das pessoas, gerar felicidade. E o quarto passo é visão. Quando eu entendo os meus propósitos, quando eu entendo os meus sonhos, quando eu entendo aquilo que realmente eu tenho de significado, de direção, eu vou ter visão. O que é visão? Visão é futuro. Visão é futuro. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. E se eu tenho visão, eu sonho. E o que é sonhar? É acreditar. É acreditar em algo. Mesmo quando você não enxerga ainda esse resultado. O sonho é isso. É você ter fé. É você enxergar algo que ainda não viu. Parece louco isso, né? Enxergar algo que você ainda não viu. Mas é verdade. É enxergar de fato aquilo que é um sonho, aquilo que é desejo seu. Olha que interessante quando a gente fala de sonho. Um dia alguém sonhou. Alguém acreditou que não havia mais essa diferença. Ainda está nessa construção. Mas quem diria que um dia teríamos um presidente dos Estados Unidos negro? Enquanto que nessa época que ele lutava por uma igualdade de valores, de vontade. E um dia ele falou, I have a dream. Eu tenho um sonho. E isso impactou e impacta até hoje. Então, que resultados você quer impactar?
nessa eternidade, nesse legado. Isso que é importante pensar. O líder, ele pensa além. Um dia que mulheres morreram pelos seus direitos de igualdade de voto, e quem diria que um dia teríamos uma mulher presidente? Não deu muito certo. Mas a gente continua tentando, porque a liderança, ela se submete, às vezes é um ridículo mesmo, porque ela tenta. Uma vez eu cheguei num auditório lotado numa empresa e eu expliquei àqueles meus liderados o que era um amor, porque as pessoas deturpam o significado do amor. Amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar alguém porque eu quero o melhor dela. E um dia naquele auditório lotado eu falei assim, vocês sabiam que eu amo vocês? Que eu vejo a essência de vocês e quero que vocês sejam melhores? Vocês sabiam disso? O diretor financeiro me achou ridícula. Ele chegou no outro dia, você foi ridícula. Eu disse, mesmo? Que bom. Que bom que eu fui ridícula. Eu gostei de ser ridícula. Porque ele só pensava nos resultados, ele não pensava na essência que a liderança tem. Então eu preciso ter gratidão, eu preciso acreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho de propósito, porque senão qual é o sentido disso? Coragem é a principal qualidade, na minha opinião, não importa onde ela é exercida, Walt Disney. O líder, ele precisa ter coragem. E para finalizar, eu quero contar uma história para vocês de um sábio do Egito. Uma forasteira decidiu visitar esse sábio no Egito porque ela queria respostas. E chegando lá na casinha dele, se deparou com uma casa muito simples, onde não havia móveis, onde não havia nada, e ela ficou assustada. E de repente ela chegou, ela perguntou do sábio, sábio, cadê as suas coisas? E ele olhou para ela e perguntou dela, cadê as suas? Não, mas eu só estou aqui de passagem. E ele disse, eu também. Então quando você passar pela vida das pessoas, entendam que ela está só de passagem nas suas vidas. E qual o significado que você deixou na vida delas. Muito obrigada. Uau! Valeu, Simone! Uau!